Você já parou para pensar que alguns dos maiores arquitetos do mundo têm penas? Hoje você vai conhecer 19 ninhos e pássaros tão incríveis, criativos e complexos que parecem ter saído da mente de engenheiros geniais. Tem ninho feito de saliva, de barro, de gravetos, até de pura estratégia. Se prepare para se surpreender com a engenharia natural em sua forma mais pura. Vamos começar. O ninho do tecelão sociável. No deserto do Kalahari, no sul da África, vive um dos construtores mais engenhosos da natureza, o tecelão sociável. Ao invés de um simples ninho, ele constrói verdadeiras cidades suspensas. Essas estruturas coletivas podem abrigar mais de 100 casais de pássaros. São feitas de capim seco e galhos, penduradas em árvores robustas ou até em postes de energia. Dentro, os ninhos são organizados como apartamentos. Cada câmara tem sua entrada própria, conectada por túneis. As câmaras centrais mantêm o calor à noite. As externas oferecem sombra durante o calor do dia. É uma arquitetura natural com isolamento térmico e organização social. Um projeto que nenhum engenheiro humano jamais precisou desenhar. Mas há riscos. O tamanho chama a atenção de predadores como cobras e corujas. Eles aproveitam as aberturas para invadir e atacar os filhotes. Ainda assim, os tecelões continuam vivendo em comunidade. A segurança está nos números, e a cooperação é parte essencial do seu estilo de vida. Essa construção não é apenas um abrigo, é uma demonstração de inteligência coletiva e adaptação ao ambiente hostil. Um verdadeiro feito da engenharia natural. O ninho do tecelão de baia. Colorido, pequeno e cheio de talento, o tecelão de baia é um verdadeiro arquiteto das copas das árvores. Seu nome não é por acaso. Ele literalmente tece o próprio ninho, fio por fio. O macho assume toda a construção. Ele coleta fibras de folhas, grama e até palha e começa a trançar com o bico uma estrutura pendurada, parecida com uma bolsa. O formato é inconfundível. Uma lágrima alongada que balança suavemente com o vento. Para dificultar o acesso de predadores, o ninho costuma ser pendurado em galhos bem altos, às vezes até sobre a água. Cada fio é colocado com precisão. O processo pode levar dias ou semanas. Enquanto constrói, o macho canta e se exibe para as fêmeas que passam observando. Se uma delas aprova o trabalho, entra no ninho. Caso contrário, o macho simplesmente o abandona e começa outro do zero. É a seleção natural guiando pela estética e pela habilidade. Mas não é só charme. O entrelaçamento apertado das fibras cria uma estrutura resistente à chuva, ao sol forte e ao vento. Um abrigo perfeito, construído com dedicação e precisão. Esses ninhos mostram que mesmo entre as menores aves, a arte e a engenharia caminham lado a lado. E que conquistar o coração de alguém, às vezes, passa primeiro pela construção de um bom lar. Ninho da Montezuma oropendola. Nas florestas tropicais da América Central, vive uma ave que leva a vida em comunidade a outro nível. A Montezuma oropendola. Seu ninho não é apenas o abrigo, é uma obra de arte pendente. Essas aves vivem em grandes colônias, com até 100 ninhos pendurados na mesma árvore. Os ninhos têm formato de cesto alongado e podem chegar a incríveis 70 centímetros de comprimento. Eles são feitos com fibras vegetais, trançadas com uma precisão surpreendente. E quem faz todo esse trabalho? As fêmeas. Elas tecem sozinhas cada ninho, pendurando-os cuidadosamente nas pontas dos galhos mais finos. Isso dificulta o acesso de predadores maiores, que não conseguem alcançar as extremidades com facilidade. Mas a maior sacada está na escolha da árvore ideal. Muitas vezes elas escolhem árvores onde vivem colônias de vespas. Isso mesmo, vespas. Esses insetos servem como guarda-costas naturais, afastando inimigos com suas picadas. É uma parceria inusitada, mas extremamente eficaz. As vespas não se incomodam com os pássaros e protegem a área contra qualquer ameaça.
No fim das contas, o ninho da Montezuma oropendola é uma combinação de habilidade, estratégia e adaptação, uma rede de moradias seguras e com segurança armada. O ninho do Hamerkop. Na África subsaariana, vive uma ave de aparência modesta, mas que constrói um dos ninhos mais impressionantes da natureza, o Hamerkop. Seu nome significa literalmente cabeça de martelo, por causa do formato peculiar da cabeça. Mas o que realmente chama a atenção é seu talento como engenheiro. O ninho do Hamerkop é uma cúpula gigantesca feita de galhos, lama e outros materiais naturais. Pode chegar a 1,5 metro de diâmetro e pesar mais de 25 quilos. Forte o suficiente para suportar o peso de um adulto humano, embora, por razões óbvias, ninguém deva testar isso. O casal constrói junto. Começam com uma base de galhos, depois adicionam uma camada de lama, reforçam com capim e fecham tudo com um teto curvado. A entrada, em formato de túnel, leva até uma câmara central completamente protegida. O mais curioso é que eles constroem mesmo quando não estão se reproduzindo. O Hamerkop tem um impulso quase compulsivo de fazer ninhos, às vezes mais de um por temporada. Esses ninhos duram anos e chegam a ser reutilizados por outros animais, como corujas, gaviões e até mamíferos. É como se o Hamerkop fosse o corretor de imóveis da savana. Essa dedicação mostra que, mesmo entre os pássaros, existem aqueles que constroem com paixão. E nesse quesito, o Hamerkop é, sem dúvida, um dos mestres da arquitetura selvagem. O ninho comestível do Swiftlet. No sudeste da Ásia, há um pássaro que constrói um dos ninhos mais curiosos e controversos do mundo. O Swiftlet, uma pequena ave de cor escura, faz seu ninho não com galhos nem folhas, mas com saliva. Sim, saliva pura. Essa substância viscosa é secretada por glândulas localizadas sob a língua e, quando exposta ao ar, endurece como cola natural. Esses ninhos são construídos nas paredes de cavernas escuras e úmidas, normalmente durante o período reprodutivo, que dura cerca de 35 dias. E o resultado é uma pequena tigela branca colada na pedra. Mas o que torna isso tão especial é o valor gastronômico. Os ninhos de Swiftlet são usados na famosa sopa de ninho de pássaro, uma iguaria tradicional da culinária chinesa, valorizada por seus supostos benefícios para a saúde e a juventude. O preço pode chegar a milhares de dólares por quilo, especialmente os chamados ninhos vermelhos, que são raríssimos. Por trás desse comércio, há também controvérsias. Muitas cavernas naturais foram transformadas em fazendas artificiais, o que levanta debates sobre sustentabilidade e impacto ecológico. Mesmo assim, o ninho do Swiftlet continua sendo uma das maiores excentricidades da relação entre seres humanos e a natureza. Uma obra simples, feita com a boca, que conquistou o paladar de um continente inteiro. O ninho da águia careca. Quando se trata de imponência e dedicação, poucas aves superam a águia careca. Majestosa e poderosa, essa ave nacional dos Estados Unidos também é uma especialista em construção civil selvagem. As águias carecas são monogâmicas. Um casal permanece junto por toda a vida e juntos constroem ninhos realmente gigantescos. Essas estruturas, chamadas de aéreas, podem atingir mais de 2 metros de largura e até 4 metros de profundidade. O ninho mais pesado já registrado passou dos 900 quilos. É como uma suíte presidencial no topo de uma árvore. Eles constroem com galhos grossos, troncos menores e, por dentro, revestem com musgos, folhas e penas, criando um ambiente quente, fofo e seguro para os ovos. E o mais incrível, eles retornam ao mesmo ninho ano após ano, acrescentando material novo a cada temporada. Com o tempo, o ninho se torna cada vez mais robusto e mais difícil de carregar se fosse portátil. Essas aves escolhem locais altos e próximos à água, lagos, rios ou regiões costeiras,
Isso facilita a caça e protege os filhotes. Depois da postura, tanto o macho quanto a fêmea se revezam na incubação, que dura cerca de 35 dias. Os filhotes, chamados de eaglets, permanecem no ninho por até 3 meses antes do primeiro voo. O ninho da águia careca é um verdadeiro símbolo de permanência, parceria e excelência arquitetônica natural. Uma casa construída com amor, reforçada com anos de lealdade. O ninho do cote andino. Nas alturas geladas da Cordilheira dos Andes, onde o ar é rarefeito e o frio é constante, vive uma ave que resolveu encarar o desafio de construir onde poucos ousariam, o coute andino. Esse pássaro não faz ninhos em árvores ou arbustos, ele constrói uma verdadeira ilha artificial bem no meio de lagos frios e profundos, cercados por montanhas. A estrutura começa com o transporte de pequenas pedras até o local desejado. O coute e seu parceiro trabalham incansavelmente, empilhando pedrinha por pedrinha. Com o tempo, formam um monte que emerge da água. Em cima desse monte, eles colocam algas e vegetação para criar uma base mais macia e estável. E aí sim, montam um ninho. Essas ilhas podem pesar até 1,5 toneladas, dependendo do número de pedras. Um trabalho insano para aves tão pequenas, mas altamente eficaz. A escolha desse tipo de construção tem um motivo claro: proteção. Com o ninho no meio do lago, predadores terrestres não conseguem alcançar os ovos ou filhotes com facilidade. E mais, os coutes geralmente constroem em colônias, com até 80 casais trabalhando lado a lado. Um verdadeiro condomínio flutuante no alto dos Andes. Esse ninho é mais do que abrigo, é estratégia, persistência e pura resiliência. Uma prova de que, mesmo nos ambientes mais extremos, a vida encontra formas engenhosas de prosperar. O ninho do flamingo. Elegante, colorido e excêntrico. O flamingo é conhecido por suas penas rosa e postura teatral. Mas seu comportamento de acasalamento e construção de ninho é ainda mais curioso do que parece. Tudo começa com uma dança coletiva. Centenas de flamingos se reúnem e realizam coreografias sincronizadas, com movimentos como head flagging, onde giram o pescoço de um lado para o outro, e wing salient, mostrando as cores vibrantes das asas. Depois desse espetáculo digno de flash mob, vem a parte prática, a construção do ninho. Eles constroem pequenos montes de lama com cerca de 30 centímetros de altura, com uma depressão no topo. Esse espaço serve para acomodar um único ovo, que será cuidadosamente protegido. O material usado é simples lama, pedras, folhas secas e até penas, mas a estrutura elevada protege contra enchentes, calor intenso e até de outras aves que possam roubar ovos. Ambos os pais dividem a tarefa da incubação, que dura cerca de 30 dias, e quando o filhote nasce, é alimentado com uma substância única e um tanto esquisita, o chamado leite de flamingo. Esse leite não vem de glândulas mamárias, claro. É produzido no trato digestivo dos pais e regurgitado diretamente para o filhote. Nutritivo, embora um pouco nojento. Após algumas semanas, os filhotes se juntam a um tipo de creche comunitária. Mesmo assim, os pais os reconhecem pela voz. O ninho do flamingo é simples, mas eficiente. E todo o processo, da dança à nutrição, mostra o quanto essas aves são organizadas, sociais e incrivelmente adaptadas. O ninho da corruíra do cacto. Nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e norte do México, vive uma ave pequena, mas extremamente esperta, a corruíra do cacto, também conhecida como cactus wren. Como o próprio nome sugere, ela constrói seus ninhos onde poucos ousariam, em meio aos espinhos afiados de cactos como o cholla e o figo da Índia. Uma defesa natural eficiente contra predadores. O formato do ninho lembra uma bola de futebol americano. Ele é ovalado, volumoso, com uma entrada lateral estreita que leva a uma câmara interna mais larga, protegida e acolhedora. Essa entrada estreita não está ali por acaso. Ela funciona como um corredor de segurança,
dificultando o acesso de cobras e outros animais. O ninho é construído com gravetos, folhas secas, fibras vegetais e até pelos de animais. Por dentro, é forrado com penas e materiais macios para manter a temperatura ideal. E aqui vai um detalhe genial. A corruíra constrói vários ninhos no seu território. Nem todos são usados para reprodução. Alguns servem como ninhos falsos, distrações para confundir predadores. Outros funcionam como dormitórios ou pontos de descanso durante o dia. Além disso, os ninhos antigos são reformados e reutilizados a cada temporada. Essa estratégia de múltiplas construções mostra o quanto essa pequena ave é adaptada à vida em um ambiente hostil e implacável. Na falta de sombra, água ou proteção natural, ela transformou os espinhos em aliados e o deserto em lar. Um verdadeiro exemplo de sobrevivência com criatividade. O ninho do Malafou. Imagine um pássaro que constrói um ninho do tamanho de um carro, mas não para morar dentro. Essa é a realidade do Malafou, uma ave tímida e solitária que vive na Austrália e em partes da Indonésia. Esse pássaro é parente distante da galinha, mas seu método de incubação é muito mais elaborado. O macho do Malafou começa escavando uma depressão no chão, geralmente em clareiras de floresta. Depois, ele começa a montar uma pilha com folhas, galhos, cascas de árvore e até areia. Esse monge pode alcançar mais de 1 metro de altura e vários metros de diâmetro. Mas o mais curioso vem agora. O Malafou usa compostagem como fonte de calor. A matéria orgânica em decomposição aquece o interior do ninho, criando uma incubadora natural. O macho monitora a temperatura interna com o bico, como se fosse um termômetro vivo. Se estiver muito quente, ele remove material. Se esfriar, adiciona mais folhas e galhos. A fêmea coloca os ovos dentro do monte, em câmaras escavadas com cuidado. E então, vai embora. Os filhotes nascem sozinhos, cavando sua saída e prontos para enfrentar o mundo sem qualquer supervisão dos pais. Não há cuidados parentais nem volta para casa. A sobrevivência é instintiva desde o primeiro dia. O ninho do Malafou é uma verdadeira estufa natural, movida por engenharia ecológica e ajustada com precisão. Uma estratégia única de incubação, feita com inteligência e folhas podres. O ninho do jacanã africano. Se você já ouviu falar do pássaro que anda sobre a água, provavelmente estava pensando no jacanã africano. Com seus pés enormes e dedos longos, ele parece desafiar a gravidade ao caminhar sobre folhas flutuantes. Mas além desse truque visual, o jacanã também surpreende com seu estilo único de construir ninhos e sua abordagem nada convencional à criação dos filhotes. Enquanto muitas aves seguem um modelo pai e mãe cuidando juntos, aqui é diferente. O jacanã africano adota a polândria, uma fêmea e vários machos, e cada macho fica com a tarefa de construir o ninho, incubar os ovos e cuidar sozinho dos filhotes. A fêmea apenas observa e parte para procurar outro parceiro. Os ninhos são estruturas flutuantes, feitas com folhas aquáticas, gravetos e raízes leves. Ficam apoiados sobre a vegetação da superfície de lagos e pântanos. Isso protege os ovos de predadores terrestres e mantém o ninho perto de uma fonte constante de alimento. E o mais engenhoso: se o ambiente fica perigoso, por exemplo, se o nível da água sobe ou o local é invadido, o macho pode mover o ninho inteiro, deslizando delicadamente pela superfície. Depois que os ovos eclodem, os filhotes já nascem com bastante autonomia. Mesmo assim, o pai continua vigiando de perto e até carrega os filhotes sob as asas, como se fossem passageiros de um barco biológico. É uma inversão total de papéis. E uma aula de dedicação paternal,
tudo sobre um ninho que literalmente flutua entre a sobrevivência e a genialidade. Ninho do megápode. Nos trópicos da Australásia, vive um pássaro que não choca seus ovos com o corpo. Em vez disso, ele constrói uma incubadora natural, um monte gigante de terra e folhas. Ele é o megápode, também chamado de pássaro do forno. A palavra megápode significa pé grande e faz jus à função. Com essas patas enormes, o macho começa cavando uma grande pilha de folhas, areia e gravetos. Esse monte pode ter mais de 4 metros de diâmetro e até 1 metro de altura. À medida que os materiais apodrecem, eles liberam calor, e isso aquece o interior da estrutura, uma incubadora ecológica, alimentada por compostagem natural. O macho age como zelador do ninho. Ele insere o bico no monte para sentir a temperatura. Se estiver muito quente, ele remove material. Se esfriar, adiciona mais folhas. Tudo para manter o interior entre 32 e 35 graus Celsius, a faixa ideal para o desenvolvimento dos ovos. A fêmea deposita os ovos em buracos dentro do monte e vai embora. O macho cuida do equilíbrio térmico, mas não interage com os filhotes quando eles nascem. E os pequenos megapodes nascem prontos para a vida, saem do monte já emplumados e correm para a floresta como se sempre tivessem estado ali. Esse ninho é uma mistura de ciência, instinto e pura praticidade. Um forno biológico que transforma folhas mortas em vida nova, sem precisar de contato físico, apenas inteligência evolutiva. O ninho do periquito monge. Enquanto a maioria dos papagaios busca cavidades em árvores para criar seus filhotes, o periquito monge faz diferente. Ele é um verdadeiro arquiteto de comunidades, construindo verdadeiros condomínios aéreos feitos de galhos. Esses ninhos são enormes estruturas coletivas. São formados por muitos casais, cada um com sua câmara separada dentro da grande construção. É como um prédio de apartamentos, onde cada par tem sua suíte, mas todos compartilham o mesmo telhado. O material de construção? Galhos secos, cuidadosamente entrelaçados. Eles constroem com tal precisão que as câmaras ficam protegidas do vento, da chuva e até de predadores. E não pense que isso acontece só em florestas. Os periquitos monge são incrivelmente adaptáveis. Constroem seus ninhos em postes de luz, torres de energia, antenas e prédios urbanos. O ninho cresce com o tempo. Novas câmaras são adicionadas, antigas são reforçadas e outras viram áreas comuns. Os periquitos também cooperam nas manutenções. Um casal cuida da própria unidade, mas também ajuda a consertar danos maiores na estrutura coletiva. Essa organização transforma o ninho em mais do que um abrigo. É um ponto de convivência, troca de informações e defesa mútua. Mesmo em ambientes urbanos hostis, o periquito monge mostra que a união, a cooperação e o senso de comunidade podem construir lares, literalmente, entre o concreto e os fios elétricos. O ninho do pendurador do cabo. Ele pode ser um dos menores pássaros da África, mas quando o assunto é ninho, o pendurador do cabo pensa como o mestre da espionagem. O ninho é minúsculo, ovalado, com aparência delicada, mas por trás da fofura há uma estrutura engenhosa, cheia de truques para enganar predadores. Para começar, ele é construído com materiais leves e resistentes. Teias de aranha, fibras vegetais, pelos de animais e até lã de ovelha. O resultado é uma espécie de saco de dormir, super leve, aconchegante e muito bem costurado. Mas o que realmente impressiona é o truque da entrada falsa. O pendurador do cabo constrói uma entrada visível, que leva a um beco sem saída, uma armadilha. A entrada verdadeira fica escondida sob um pequeno flap, imperceptível para olhos curiosos. Quando sai ou entra, o pássaro fecha o flap com o bico, deixando o ninho invisível. Esse sistema confunde cobras, predadores e até outras aves invasoras. O ninho geralmente fica pendurado em ramos altos e finos,
dificultando ainda mais o acesso. É um verdadeiro forte camuflado entre as folhas. Esse nível de sofisticação não é comum entre pássaros tão pequenos. Mostra que inteligência e proteção não dependem de tamanho, mas de adaptação e criatividade. O pendurador do cabo é a prova viva de que a natureza sabe muito bem como enganar até os predadores mais persistentes. O ninho da andorinha do penhasco. A andorinha do penhasco é pequena, ágil e vive em grandes colônias. Mas o que mais impressiona é sua capacidade de transformar lama em arquitetura aérea. Essas aves constroem ninhos em forma de cabaça, grudados verticalmente em superfícies como penhascos, falésias, pontes e até os lados de prédios. Para construir, elas recolhem centenas de bolinhas de lama com o bico, uma por uma, e moldam cuidadosamente a estrutura. Cada ninho pode levar dias para ser concluído e exige muito trabalho em equipe. Os ninhos têm um formato arredondado, com um túnel estreito de entrada, que protege os ovos do clima e de predadores. O interior é forrado com capim seco e penas, criando um espaço confortável para os filhotes. Mas o mais incrível é o comportamento social dessas aves. Elas vivem em colônias que podem ter centenas ou até milhares de ninhos agrupados lado a lado. Essa vida em comunidade traz vantagens claras: mais olhos para vigiar predadores, mais comunicação sobre fontes de alimento e mais proteção contra mudanças bruscas no ambiente. Além disso, essas colônias são verdadeiras fortalezas. Um predador que tenta invadir um ninho acaba enfrentando o ataque coordenado de dezenas de aves protetoras. A andorinha do penhasco nos mostra que, mesmo com materiais simples como barro e penas, é possível construir com eficiência, beleza e propósito, e ainda criar uma comunidade forte e coesa em pleno ar. O ninho do bowerbird, de Vogelkop. Em meio às florestas tropicais da península de Vogelkop, na Nova Guiné, vive um pássaro discreto e marrom. Mas não se engane pela aparência. O bowerbird de Vogelkop é um verdadeiro artista, e sua arte é toda voltada à sedução. Ao contrário de outros pássaros que constroem ninhos para botar ovos, o bowerbird cria algo diferente, uma estrutura de exibição, feita exclusivamente para impressionar as fêmeas. Ele constrói um tipo de cabana, chamada de bower. Tem formato de cabana cônica, cerca de 1 metro de altura e mais de 1,5 metros de largura. No centro, há um corredor onde ele realiza sua performance de acasalamento. Mas o show não para aí. O macho decora meticulosamente todo o entorno do bower com objetos coloridos, flores, frutas, insetos mortos, penas, pedras brilhantes e até itens humanos, como tampinhas e pedaços de plástico. E sim, ele organiza tudo com senso estético. Azul de um lado, vermelho do outro, simetria impecável. É como um museu de arte natural montado no meio da mata. Se a fêmea gostar da decoração e do comportamento do macho, ela aceita o acasalamento. Depois, vai embora e faz o verdadeiro ninho sozinha. Ah, e tem mais. Os machos roubam objetos uns dos outros para melhorar seus próprios bowers. Competição, beleza e arte. Tudo em nome da conquista. Esse é o bowerbird, um arquiteto da sedução que troca penas exuberantes por design de interiores. O ninho do forneiro ruivo. Na América do Sul, especialmente no Brasil, Uruguai e Argentina, vive um pássaro com um talento impressionante para a construção em barro, o forneiro ruivo, também chamado de João de Barro. Esse passarinho ganhou esse nome porque seu ninho se parece com um forno de barro rústico, daqueles antigos usados para fazer pão. E a semelhança não é coincidência. O casal de forneiros constrói um ninho juntos. Eles escolhem lugares estratégicos, como galhos largos ou até postes e cercas, e começam a moldar a estrutura com barro úmido misturado com palha e fibras vegetais.
O ninho é uma cápsula arredondada, com paredes espessas e uma entrada em forma de túnel. Dentro, há uma divisão, uma câmara externa e outra interna, onde os ovos são postos. Essa divisão funciona como um isolante térmico e um escudo contra predadores. É simples, mas extremamente eficaz. E resistente, pode durar anos e até ser reaproveitado por outros animais. Alguns casais constroem mais de um ninho por temporada, seja por precaução ou para escolher o melhor lar possível. Às vezes, empilham ninhos sobre os antigos, criando estruturas em camadas. O forneiro ruivo é símbolo de trabalho em equipe e organização. Tanto que no Brasil, ele se tornou inspiração para lendas e até músicas folclóricas. Seu ninho é um exemplo perfeito de como, com paciência e barro, se pode criar algo duradouro e lindamente funcional. O ninho do abelharuco europeu. Colorido, elegante e com hábitos curiosos, o abelharuco europeu é um verdadeiro escavador do mundo das aves. Ao invés de construir ninhos nas árvores, ele cava túneis longos em barrancos arenosos, geralmente próximos a rios ou encostas. Esses túneis podem chegar a 3 metros de comprimento, terminando em uma pequena câmara onde os ovos são depositados. Lá dentro, a temperatura é estável, protegida do calor, frio e predadores. A escavação é feita pelo casal. Usam o bico como picareta e os pés para remover a areia. E não estão sozinhos. Abelharucos geralmente se reproduzem em colônias, com dezenas ou até centenas de túneis lado a lado, transformando o barranco em um verdadeiro condomínio subterrâneo. Eles também apresentam um comportamento interessante chamado criação cooperativa. Em alguns casos, aves que não estão se reproduzindo ajudam a alimentar os filhotes de outros casais, uma rede de apoio natural. E por falar em alimentação, o nome abelharuco vem do seu prato preferido, abelhas. Mas antes de comer, ele as golpeia contra pedras ou galhos para remover o ferrão. Apesar do nome, sua caça de abelhas não causa grandes danos às colmeias. Pelo contrário, ele também come outros insetos voadores e ajuda a controlar pragas. O ninho do abelharuco mostra que escavar com precisão é uma arte, uma solução simples, mas extremamente eficiente, fresca, segura e colaborativa. O ninho do tecelão de máscara. Chegamos ao topo da nossa lista com um verdadeiro mestre da arquitetura natural, o tecelão de máscara. Pequeno, vibrante e meticuloso, ele constrói um dos ninhos mais complexos e impressionantes do reino animal. O macho é o responsável pela obra. Ele escolhe um galho alto, de preferência pendurado sobre a água, um truque inteligente para afastar predadores como cobras e lagartos. Com o bico, ele começa a trançar tiras de capim, folhas e fibras vegetais, criando uma estrutura em formato de esfera ou rim. É um processo intenso que pode levar vários dias e exige habilidade e precisão. Enquanto constrói, ele canta e se exibe, tudo para atrair a atenção de uma fêmea. E aqui está o detalhe cruel. Se ela não gostar do ninho, ele destrói tudo e recomeça do zero. Sim, o ninho também é um teste de qualidade e sedução. É o currículo do macho, sua vitrine de competência, e quanto mais bem feito, maior a chance de conquistar uma parceira. Se ela aprova, entra no ninho e o reveste por dentro com materiais mais suaves. Depois disso, vem a postura dos ovos. O resultado é uma cápsula suspensa, resistente ao vento, à chuva e à curiosidade dos predadores. Um lar seguro, funcional e bonito de se ver. O tecelão de máscara nos lembra que, às vezes, o amor começa com um bom projeto e que, na natureza, até o design pode ser questão de sobrevivência. Se você curtiu essa viagem pelo lado oculto da arquitetura animal, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Ah, e comenta aqui embaixo. Qual desses ninhos você gostaria de visitar se pudesse virar um passarinho por um dia? Vamos conversar. Até a próxima e nunca subestime a inteligência de quem constrói com o bico.